Tudo bem, galera? Sou o Vitor da Croster. Eu sou o Kendi. A gente vai estar aqui hoje para falar sobre multifuncionais. Então, primeiramente, se você não é inscrito no nosso canal, já clica ali no botãozinho, já se inscreve e aí a gente começa falando aqui sobre todas as ferramentas. A gente vai começar com os da Boker. Esse aqui é o Outdoor número 4 da Boker. Ele tem a tala em G10 na cor verde. Ele tem várias funções aqui que o Kendi vai poder mostrar pra gente. Esse é um canivete já no estilo canivete suíço. Ele mantém várias ferramentas num tamanho um pouco mais compacto. A ferramenta principal dele seria a lâmina, uma lâmina lisa, bem interessante pelo tamanho dela, com trava slip joint. Só pela pressão mesmo você vai conseguir fechar o canivete. Além disso, ele vai ter quebrador de vidro, saca-rolha, algumas chaves como chave de fenda, chave Phillips e abridor de lata. Esse aqui é uma ferramenta bem interessante para o pessoal que gosta de camping, atividades outdoor. São ferramentas úteis e funcionais no dia a dia. O material da tala, como o Vitor já comentou, é o G10. G10 é um material bem interessante, é um polímero, mantendo a leveza da peça, só que deixando uma aderência bem interessante na mão. Mesmo com ela molhada, ele vai servir muito bem. Além disso, ele também tem o clipe de bolso para facilitar o porte. E tem também um passador de fiel, que é uma das outras ferramentas aqui de dentro dele, que você pode escolher também entre o clipe ou o passador de fiel, ou os dois. Seguindo aqui, a gente tem o Carbon Tool. Ela tem também praticamente as mesmas ferramentas da outra. Também tem a lâmina aqui, que você consegue acessar, que é a lâmina principal. Igual que o Kendi falou, ela também é slip joint, então você consegue fechar ela só de fazer uma pressão. A tala dela, diferente da outra, é em fibra de carbono, então acaba ficando um pouquinho mais leve também. E basicamente são as mesmas funções, com exceção do saca-rolha. Esse daqui ele tem uma chave Phillips no lugar dela. E em seguida a gente tem esse daqui que é um pouquinho mais completo, né, em comparação com os outros. Os outros eles são bem mais fininhos aqui de funções. Esse daqui ele vai ser mais completo mesmo. Ele vai ter desde a lâmina, ele tem um mini alicate nessa parte que você consegue utilizar, mas é bem só para emergência mesmo. E também tem o clipe, saca-rolha e todas as outras ferramentas aqui. O que eu acho que chama bastante atenção nesse modelo é justamente a tala em fibra de carbono. É um material mais nobre que vai remover peso da ferramenta. Por outro lado, você está trabalhando com um material também mais liso, mas no tato você vai sentir que ele tende a escorregar um pouco mais. De repente, sua mão estiver molhada, você não tem uma aderência tão interessante. Mas ainda assim, é uma ferramenta que vai servir tanto para a pessoa que vai para uma atividade outdoor, como para o seu dia a dia na cidade. São ferramentas bem utilitárias. Exatamente. Então, essas aqui são as que a gente tinha selecionado para falar sobre a Boker. E agora a gente vai passar para Leatherman. A diferença principal que você vai ter é que esses aqui eles são canivetes multifuncionais e a Leatherman ela trabalha mais com alicates multifuncionais. Então, começando aqui pelo Squirt PS4, ele é um alicate bem pequeno, ele serve como chaveiro também várias das vezes. Você tem nele a principal ferramenta é o alicate, mas ele também tem lâmina, ele tem chave de fenda, chave Phillips, ele tem uma tesourinha também. Essa tesoura é bem legal para você fazer curativo ou qualquer coisa assim, em campo, ou alguma coisa que você quiser fazer, porque ela tem um tamanho bem diminuto aqui, bem pequeno, para você conseguir fazer esses trabalhos mais precisos. Esse daqui, principalmente, aproveitando já o gancho, essa ferramenta daqui, e como as três próximas que a gente vai mostrar são da linha Home Life, que são mais voltadas para o pessoal de casa mesmo, né? Então você tem... Algo mais dia a dia, mais urbano. Exatamente. Então aqui você tem o Heavy também, que ele é o de entrada da Leatherman, ele é um alicate multifuncional muito bacana, ele já vem com clipe também, então você consegue tranquilamente usar ele no seu dia a dia, colocar no bolso, etc. Alicate, um cortador de fio, e tem várias ferramentas aqui dentro que você pode tirar, que são chaves de fenda e Phillips. E do outro lado ele tem abridor de caixa, abridor de lata e uma lima para você poder fazer algum trabalho que você precisar na sua casa. Fora com ele fechado, você tem também
uma lâmina aqui que tem a trava de liner lock. Eu acho legal a gente também deixar claro que a Leatherman são ferramentas multifuncionais e a ferramenta principal é o alicate, mas ainda assim são ferramentas multifuncionais. Mesmo elas mantendo a robustez que eles apresentam, ele vai ter alguns limites para trabalho. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar com uma linha Home Life, a gente vai notar a espessura do mordente do alicate é um pouquinho menor do que um alicate que você encontraria dentro de uma loja de construção. Então, o que isso resulta? Esse tipo de pressão, ele vai trabalhar numa boa. Esse tipo de torção, ele vai trabalhar numa boa. Quando você começa a torcer ele nesse sentido, o mordente já encontra um ponto fraco dele, que é justamente, são muitas partes móveis. Então, esse é um ponto fraco do alicate. Então, eu já ouvi pessoas reclamando que Leatherman tende a quebrar. Leatherman tende a quebrar quando a pessoa esforça ele acima do limite dele. Do restante, eu mesmo porto meu Leatherman já tem 4 anos e nunca precisei efetuar troca, nunca quebrei uma peça deles. Então, desde que você conheça a sua ferramenta e conheça os limites dela, ela vai sempre trabalhar sem problema algum para você. Exatamente como o Kendi falou, não adianta você pegar um alicate desses, que é um multifuncional, que é para você carregar do dia a dia, no bolso. A ideia é que você tenha muitas ferramentas sempre com você. E não adianta você pegar um desses e querer usar como se fosse um alicate fixo, que é só o alicate mesmo. Aquele lá ele tem a função dele, como esse daqui tem as funções dele. Tá? Continuando aqui, esse daqui é o próximo modelo, é o Skeleton. Esse daqui é interessante porque ele tem, com ele fechado, você tem acesso à lâmina. Ele tem uma lâmina semi-serrilhada, aqui em aço 420 HC. Trava liner lock também. Abrindo ele, você tem acesso ao alicate, que é a ferramenta principal dele. Você tem o cortador de fios e aqui você tem, aí voltando para ele fechado já, você tem o bit, que você pode tirar, né? São um conjunto de chaves bit. Essa daqui é Phillips, mas a gente tem também uma outra aqui do outro lado dele, você tem também uma ferramenta aqui que você pode tirar, que é o outro bit que vem já incluso nele, que é fenda. Ele também tem clipe e ele tem essa parte aqui de baixo que é um mosquetão, que você pode prender na mochila, prender em alguma coisa ou usar mesmo no bolso, vamos supor. E ele serve como abridor de garrafas também. Essa ferramenta daqui é a que eu tenho, que eu carrego todos os dias. Eu tenho um outro modelo dele, mas é basicamente a mesma coisa. Seguindo aqui, temos o Leatherman Wave, que é o carro-chefe da Leatherman no momento. Ele tem, esse daqui é o Wave Plus, que é a nova versão dele. Então, a versão antiga, a parte do cortador de fio era fixa no alicate. Esse daqui já é removível, você pode trocar e comprar peças de reposição para trocar essa parte daqui, ao invés de trocar o alicate inteiro se quebrasse. E também é legal porque quando no modelo antigo que o cortador de fio era fixo, ele utilizava o mesmo material do mordente do alicate. Agora com esse eles já estão usando um outro aço, o cromo vanade, ele vai ter uma resistência maior, evita torção, quebra do cortador de fio. Então normalmente você se forçasse muito ele, né, por exemplo, colocar um arame muito grosso ou duplo ou alguma coisa assim, às vezes ele acabava, na força que você fazia, ele acabava dentando o cortador e inutilizando aquela parte da ferramenta que é a ferramenta principal dele. Então já dava algum problema, você teria que trocar a ferramenta inteira. Esse daqui ele já evita esse ponto esse problema no caso. Ela é mais voltada para casa também, ela tem lâmina, ela tem serrilhado. A lâmina serrilhada ela vai servir muito bem para materiais fibrosos, corda, couro, tecido. Ele mesmo que a lâmina não esteja tão bem afiada, ele tende a penetrar na fibra e rasgar. O corte não vai ser tão limpo, mas você vai conseguir o corte com mais facilidade. Todas as ferramentas do lado de fora dele são com liner lock. Então você vai ter que apertar a parte da trava dele, que fica bem aqui embaixo da lâmina. Apertou, consegue fechar a ferramenta. Aqui ele tem também uma lima e uma lixa diamantada, que você pode usar para afiar seus canivetes ou para fazer algum trabalho que você precisa limar alguma coisa. E do outro lado, ele tem uma serra para madeira. Aqui, quer falar alguma coisa sobre ele também? Claro. As ferramentas internas, alguma coisa. Tem os bits, que é bem interessante também. Isso, eu acho que
basicamente, o mais interessante dele, ele tem uma tesourinha, que querendo ou não, é uma ferramenta bem importante. Você tem tanto a lâmina lisa quanto a tesoura. Já abre uma gama maior de trabalho que você consegue efetuar. Mas para mim o mais interessante do Wave são essas duas ferramentas, que são as chaves por bit. Então aqui você tem o micro, que são chaves para relógio, ele acompanha uma Fender e uma Philips, e depois a gente tem as chaves bits, esse aqui é uma Philips e uma Fender, você consegue repor, e existe também o kit de bits da Leatherman. São 21 bits no total. 21 bits com duas pontas. Cada uma. 42 ferramentas. Em seguida a gente vai entrar na parte outdoor. A gente trouxe dois modelos aqui. Esse daqui é o Sidekick. Ele tem uma lâmina pelo lado de fora e uma serra também, né, com ele fechado ainda. Abrindo ele, a primeira coisa que você percebe é que ele tem mola, então você não precisa ficar operando ele com tanta dificuldade, ele tem bem mais facilidade nessa ponta. Você tem a mesma coisa do Heavy, você também tem as ferramentas aqui dentro, são a Fender e a Philips, e do outro lado ele tem o abridor de latas e garrafas, uma lima desse lado aqui e uma régua do outro lado, e tem uma lâmina serrilhada aqui dentro também, que serve para você fazer outros trabalhos. Ele também tem um passa-fiel, também que você pode prender e colocar ele num passa-fiel para ele não cair da sua mão ou qualquer coisa assim durante os trabalhos. Esse daqui é bem legal, ele também tem um preço bem acessível, e tem o Signal. Ele é a ferramenta principal de outdoor da Leatherman. Com certeza. Ele tem o alicate, ele é um pouco mais robusto do que os anteriores, ele é um pouco mais grosso, e ele tem também o cortador removível que você pode trocar. Ele tem a parte da pederneira, ele tem uma pederneira aqui que você pode riscar e fazer faísca. Tem um apito aqui, quer apitar? Fica à vontade. Acho que dá para ser melhor, né? Se você se perdeu no mato, alguma coisa, e vem uma equipe de salvamento para você, ou mesmo para você localizar o seu grupo ou alguma coisa assim, você consegue apitar e as pessoas referentes vão conseguir te achar. Sinalização e comunicação já se torna um pouco mais fácil. Do outro lado aqui, você tira aqui para mim, por favor. Ele tem algumas ferramentas. Essa primeira que ele tirou é um furador de couro e serve para você fazer costura ou para marcar alguma coisa. Esse daqui é o abridor de latas e garrafas, que você pode utilizar normalmente. E ele também tem os bits aqui, que vem também com o bit de Philips e Fender, que você pode utilizar. Uma coisa interessante dele é que a única ferramenta que você consegue fechar e deixar uma ferramenta para fora é essa daqui, que é para você exatamente conseguir fazer a punção, né, fazer a perfuração no couro e poder trabalhar com ele tranquilamente. Olha, legal, isso eu não sabia, e se você utiliza ele dessa forma, automaticamente você cria um stop aqui, justamente para que você não atravesse demais no momento da furação. Exatamente. Então já serve também como um stop para punção de couro. Exatamente. Fora isso... Pessoal que gosta muito do mordente com mola, ou prefere sem, passar um truquezinho aqui, que é o que normalmente, mordente sem mola, a gente trabalha dessa forma. Seu mindinho fica por dentro das pernas do alicate e é ele que vai fazer a abertura. Beleza? Então eu já vi muita gente reclamando que, mas esse aqui não tem mola, ou então não, esse tem mola, ele tende a... Aí vai da sua preferência, vai da forma como você está acostumado a trabalhar. Eu particularmente prefiro sem a mola, porque sempre me acostumei a usar alicate dessa forma. Bacana. Boa dica. E aqui, com ele fechado, você tem essa parte daqui, que é aquela parte que ele falou que era o stopper. Para você conseguir parar na hora que você estiver furando o couro. Esse daqui ele serve como um martelo também. Então, se você segurar ela nessa posição daqui, é como se fosse um martelo para você poder colocar a sua barraca, as estacas no chão ou alguma coisa assim. E ele tem uma travinha aqui também, que você pode fechar, assim que eu conseguir, aqui. Aí ele não abre a ferramenta, então você não consegue abrir mais. Ela serve tanto para você poder fazer a furação do couro, quanto para você usar como martelo, você tem uma maior segurança. E ele tem também aqui, tirando essa parte aqui, ele tem um afiador diamantado,
Aí o interessante é que o afiador diamantado deles, diferente do Wave, que tem a lixa diamantada, mas é uma ferramenta fixa ao alicate multifuncional. Esse, por ser removível, você consegue afiar a própria lâmina do Leatherman com esse afiador. Então já te dá uma autonomia muito interessante, de repente já dá para tirar uma pedra de afiação da mochila outdoor. Isso mesmo. E, obviamente, ele tem uma lâmina semi-serrilhada e do outro lado ele tem uma serra, que eu não estou conseguindo tirar aqui. Você consegue tirar para mim? Exatamente. Mas essa daqui é uma serra também para madeira, então é bem interessante para outdoor. Tá? Ele vem também com clipe, então você pode prender em algum lugar. Esses dois aqui são da linha outdoor, que são realmente para atividades outdoor, acampamento, trilha e etc. Agora a gente vai entrar na série Work. Essa série é mais robusta mesmo, ela tem alguns itens que são mais voltados para trabalhos manuais mesmo, então desde um canteiro de obras até algum reparo em alguma coisa que você queira com mais robustez. Então você vai ter desde do Surge, mostra pra gente aí as ferramentas. A primeira coisa que a gente vai notar na linha trabalho da Leatherman vai ser a robustez e o peso das ferramentas. Porque agora a gente já não está mais trabalhando com a ideia de você portar a ferramenta no seu bolso todos os dias. Então isso aqui muitas vezes vai ficar numa mochila de trabalho, vai ficar numa caixa de ferramenta. Então eles já se dão a liberdade de adicionar um pouco mais de peso e mais material que já cria uma robustez maior para todas elas. Assim como a grande maioria dos Leathermans, a ferramenta principal vai ser o alicate. Esse daí é o Surge Black and Silver. Que é uma coleção nova que a Leatherman está lançando agora, fazendo essa mistura de cores, usando ferramentas com acabamento preto fosco. E nós temos o corpo do alicate, que é em aço escovado. Aqui nas ferramentas externas, a gente vai ter o primeiro acesso à lâmina lisa. Tá? O interessante, a grande maioria dos Leathermans que possuem ferramentas externas, principalmente aqueles que têm uma lâmina lisa e uma lâmina serrilhada na parte externa, você consegue reconhecer essa ferramenta sem olhar para elas. Como que a gente vai reconhecer essa ferramenta? Primeira coisa, as duas ferramentas que possuem essa furação são as lâminas, justamente para que você possa apoiar o seu polegar e efetuar a abertura dele. Além disso, eu vou passar a mão no dorso da lâmina e eu vou sentir que aqui não tem acabamento nenhum, é um acabamento liso. Isso me indica que essa é a minha lâmina lisa. Se eu virar ele desse lado aqui, eu já tenho esse recartilhado, esse zigrinado aqui, que já me mostra que a minha lâmina é uma lâmina serrilhada. Continuando nas ferramentas externas, a gente vai ter a tesoura. É uma tesoura bem interessante, porque essa já é uma das maiores tesouras da Leatherman. Tem uma função mola, então você vai conseguir trabalhar muito bem, já vai conseguir ter um corte mais preciso e ainda assim mantendo a robustez da tesoura. E última daqui de fora é uma serra para madeira. O interessante da serra para madeira do Surge é que ela é removível. Então, com o tempo, se você tende a trabalhar muito com corte em madeira, ela vai sofrer desgaste e você consegue repor ela. E consegue trocar também para chaves de tico-tico. Isso eu não sabia. Que você consegue desmontar ali e quando você troca, você pode colocar outras chaves também. Outras lâminas, quer dizer. Calma, desculpa. Porque agora que eu parei para pensar que tico-tico de mão é essa chave. Exatamente. Eu não tinha me tocado disso. Aí você pode substituir e ele consegue trocar tranquilamente. Show. Na parte interna, a gente vai ter abridor de latas e garrafas, chaves também, chaves bits, você pode comprar o kit mais completo e ter outras ferramentas para adicionar no seu Leatherman. Aí a gente vai ter aqui uma chave fenda fixa pequena, uma chave fenda fixa grande e o punção para couro. Exatamente. A gente vai passar agora para o Super Tool. O Super Tool 300, esse daqui é a versão Black, né, ele tem também no aço escovado. A grande diferença que tem entre ele e os demais aqui é que todas as ferramentas dele são por dentro. E com ele aberto, aí você tem a parte das ferramentas que você pode puxar e trabalhar com elas. Normalmente são ferramentas maiores, então elas são bem mais robustas, mais grossas e mais compridas. E do outro lado ele vai ter também a lâmina lisa e todas as outras ferramentas também por dentro. Uma lima, lixa e as outras partes. Couro e as duas chaves de fenda fixa. E tem o passador de fiel que está ali escondido no meio. E aí o interessante desse aqui também é que justamente por ele jogar todas as ferramentas para dentro, a parte externa do alicate
sobra espaço para uma trava. Então aí a gente está trabalhando aqui com uma trava lockback, ela não vai fechar na sua mão durante o trabalho. Por mais que você exerça força em cima da trava dele, ele não vai destravar e não vai fechar na sua mão. Então se torna uma ferramenta mais segura para um uso pesado. E aí a próxima ferramenta que a gente chega na linha trabalho é o Crunch, particularmente um dos meus Leathermans favoritos, porque é o único modelo da Leatherman que é um alicate de pressão. Para montar ele é um pouquinho mais chato, a gente vai encaixar essa parte aqui, está montado, para aliviar a pressão vai desrosquear aqui embaixo. E aí, a partir disso a gente consegue manter ele fechado, onde a gente precisar, manter uma peça segura. Para o pessoal que trabalha com solda, isso aqui é muito interessante, você vai travar a peça, vai travar a placa de aço, vai efetuar a solda, não vai movimentar nenhuma das peças. Além disso, ele tem aqui na parte interna uma lâmina serrilhada, uma lima bastarda e uma lima mursa. E a gente também tem, junto com a lima, ele faz também a função de uma chave de fenda grande. E aí aqui a gente tem uma chave Phillips e duas chaves fenda fixa. Todas elas também vão ter trava, então travei a minha chave, vou conseguir fazer o uso dela sem ela se fechar durante. Precisei guardar, aperto o botão, ela volta para o lugar. Aqui um pouquinho mais escondido, a gente tem o passador de fiel. Uma outra coisa interessante dessa ferramenta também, ele tem uma marcaçãozinha aqui na lâmina, bem nessa parte daqui ele tem uma marcaçãozinha que você consegue fazer aqui para desencapar fio. Então você consegue colocar o fio aqui, travar e puxar, e ele vai fazer essa parte. Isso daqui serve para você aliviar a pressão, certo? Se você desrosquear até o final essa parte aqui e tirar, ele é uma entrada para bit. Agora sim. Então você consegue colocar os bits aqui também e utilizar como um bit driver para você fazer alguma coisa com os bits. E aí também. nesse caso você já está trabalhando com bit sextavado padrão. Então você tem o seu kit de ferramenta em casa, já tem os bits lá, você vai conseguir acoplar nesse, diferente dos bits que são próprios para Leatherman. Eles também são sextavados, mas num formato diferente, justamente para manter uma espessura que caiba dentro da ferramenta. Exatamente. E esse daqui conclui a nossa série de Work, e agora a gente vai passar para o Serve. O Serve é mais voltado para militares, segurança pública, né, no geral, e salvamento. Então, SAMU, essas coisas assim, vai utilizar algumas dessas ferramentas. Começando ali pelo OHT. O OHT ele é uma ferramenta muito legal porque a sigla OHT é One Hand Tool, que você consegue utilizar toda a ferramenta, todas elas, acessar todas com uma mão só. Independente de ser na parte de cima ou na parte de baixo, você consegue acessar todas elas. Ele não tem nenhuma ferramenta pelo lado de dentro. E ele não é um alicate que você abre. Você aperta a trava aqui do lado, né, nas laterais, e o alicate sai para cima. Ele tem mola também, então você consegue operar ele normalmente com mola. E para guardar também a mesma coisa aqui. Para ficar mais fácil, né, no caso, como ele é One Hand Tool, você consegue abrir ele com uma mão só também, sem problemas. Ou utilizando da gravidade, você consegue pegar ele ao contrário, apertar e ele vai fechar também, como do jeito que você abre. Uma coisa bem legal dele também é que ele tem uns desenhos na tala. Esses desenhos representam o que são as ferramentas. Então, nesse ponto aqui, nessa parte vai ser uma serra, porque tem um desenhinho de serra. Assim como aqui em cima vai ser o abridor de latas e garrafas, pelo formato que tem ali do lado também. Nessa parte daqui ele tem a lâmina lisa, totalmente lisa, você tem aqui. E do outro lado você tem também corta-cinto e todas as ferramentas são com liner lock também. Então você apertou aqui a trava e você consegue destravar ele também tudo com uma mão só. Eu acho interessante também que quando você colocou ele na posição aberta, aqui em um dos lados você tem uma trava. A trava é ambidestra, você consegue desrosquear ela e passar para o outro lado do alicate. Isso vai servir justamente para que durante o trabalho, muitas vezes você está fazendo força, você não fecha o alicate. Tá? Outra coisa interessante dele é que aqui embaixo você tem duas entradas para bits.
Então, muitas vezes você já pode deixar acoplado e levar para trabalhar ou fazer o uso de um kit bits que você vai conseguir acoplar todas as ferramentas aqui. Ali ao lado a gente tem o MUT. Esse é o MUT EOD. Ele é uma ferramenta para militar. Ele tem, na versão normal dele, ele tem um saca-pino aqui nessa posição de ferramenta. E nesse daqui ele tem um furador de C4. Então você tem o C4, você consegue furar com essa parte daqui. E no alicate dele, ele tem uma parte um pouco diferente aqui em cima. Então você consegue apertar o fio aqui com essa parte e aí ele aciona o detonador. Esse daqui, o MUT, ele é Military Utility Tool, que é a sigla MUT. E o EOD é de Explosive Ordnance Disposal, que é para você se livrar do explosivo, né? do artefato explosivo. Então você leva até algum lugar em segurança e detona ele ali. Ele vai ter uma lâmina, uma das maiores lâminas da Leatherman. Eu acho que só perde para a do Super Tool, se não for igual. Ele tem, aqui é um raspador de bronze, para você poder tirar as raspas de resto de detrito do armamento, da arma de fogo, né? A parte que eu falei, que é o do C4. Desse lado aqui é uma serra para madeira. Esse daqui ele é inteiro para base de AR-15, fuzis AR-15. Então ele vai ter as ferramentas específicas para essa arma. Aqui embaixo você tem um martelo também e você tem uma parte que é um cortador de cinto, etc. Que você pode usar também como uma alavanca para você puxar, desengasgar alguma coisa, destravar alguma coisa na arma também. E ele tem essa parte aqui dentro, que são 2 bits que são mais longos. Então você consegue tirar ele aqui. Esse bit é mais comprido do que o normal e ele serve para você poder acessar partes da arma que com o bit normal você não conseguiria acessar. Então ele tem esse de um lado e do outro ele tem um outro com outras ferramentas. Esse daqui é uma Fenda e Phillips e do outro lado é uma Torx e uma Allen. E aqui ele é um descascador de fio, né? Essa parte aqui da lâmina que tem aqui na base. E do outro lado aqui ele tem também um abridor de garrafas e um mosquetão junto. Ele também tem aqui a parte do bit, que fica nessa parte aqui. Esse daqui ele já vem com o bit pequeno, que é Phillips e Fenda, mas você pode, apertando aqui, você libera a ferramenta para você poder trabalhar. E você pode colocar aqueles outros que eles também têm a travinha para você colocar, ele vai ficar mais longo para você poder mexer no que for o caso. Esse daqui é uma das ferramentas mais pesadas também, porque obviamente ele é mais voltado para armamento e para guerra ou para qualquer coisa assim, então ele tem que ser um pouco mais robusto mesmo. Em seguida a gente tem a Raptor, que é a tesoura multifuncional da Leatherman também. É uma tesoura para salvamento, ela é utilizada, ela tem pressão para você poder cortar desde tecidos normais, como de camisetas ou qualquer coisa, até couro. Então, o cara está com uma jaqueta de couro ou um coturno, alguma coisa, você consegue ainda assim cortar por meio da pressão. Ela não tem um poder de corte realmente, é mais pela pressão que você faz que ela vai cortar. Ela não tem ponta, então, obviamente, uma tesoura para salvamento, você não vai querer ferir a vítima que está ali, né? Você vai salvar ela, afinal das contas. Ela tem, aqui na outra parte, da parte fechada aqui dela, ela tem um quebra-vidro, bem na ponta aqui, um passa-fiel, clipe, que você pode colocar ela assim no seu bolso ou alguma coisa, e do outro lado aqui ela tem um corta-cinto e uma chave de tanque de oxigênio, que você pode utilizar para o salvamento que você for fazer. O interessante dela também é o seguinte, a bainha que vem com ela, você pode tanto deixar a tesoura assim, né, fechada, quanto se ela estiver aberta, você consegue guardar ela aqui também. Ela fica também aqui e ela não sai. E isso daqui é com sistema molho, você pode passar no seu colete, na mochila ou qualquer coisa que for. Então você consegue guardar a tesoura aqui aberta ou fechada. Faltou falar de uma coisa muito importante também. Essa partezinha daqui na frente é
corta alianças. Tá? Ele não é para metais muito duros, como aço, titânio. É mais para ouro e prata, que são metais mais moles mesmo. Então você vai conseguir realmente colocar dentro do anel, puxar e cortar, para tirar se tiver com alguma coisa prendendo a circulação ou o que for. É uma ferramenta muito legal, que está sendo bem difundida aí pelo pessoal bombeiro, SAMU, tem alguns que estão comprando com a gente aí no nosso site também. E aí, esse aqui a gente falou bastante dele, é o kitzinho de bits da Leatherman, 42 ferramentas. Vem bem completo, você tem de chave Torx, chave Allen, fenda, Phillips e... Tem um também pro Wave, que é de óculos. Sim, é um tem uma chave reposição para chavinha de óculos, a micro fenda e a micro Phillips. Tá? Bem fácil de portar, fica bem organizadinho. Mesmo isso aqui dentro da bainha que acompanha o Wave ou alguns outros modelos, você consegue colocar ele lá e vai ficar bem confortável para carregar junto. E agora, para terminar, a gente tem esse daqui, que é a pulseira Leatherman Thread. Ela tem 29 ferramentas. Você vai utilizar, pegando, por exemplo, eu quero utilizar uma Phillips, eu consigo utilizar aqui, usar para apertar, então consegue colocar aqui e apertar, e você vai selecionando todas as ferramentas que você tem aqui. Você tem desde Allen, Torx, você tem quebra-vidro, corta-cinto também, tem uma parte para você abrir aparelho celular, né, para tirar o SIM card. Você tem também as partes de chave de boca, né, essas daqui as sextavadas. Para mim isso daqui fica grande, não dá para... Você não consegue colocar ela fica um pouco comprida. Então, para mim, eu teria que tirar pelo menos uns 2 elos aqui para ela ficar certinho no meu pulso. Obviamente, você vai perder algumas ferramentas, mas ela tem bastante ferramentas que são repetidas. E principalmente essa daqui, que normalmente chave quadrada não é muito utilizada aqui no Brasil. Não. Então, eu pelo menos nunca encontrei nenhum equipamento... Alguns aqui, produtos tem específicos, mas não é é muito tão difícil. bem difundido. Então, é um que você já pode tirar. Esse daqui que são de chaves quadradas, né? Então não vai ter. E um outro que você escolher aqui, tem bastante chave de fenda, chave Phillips, que você pode escolher e remover, no caso, e colocar ela para usar no seu pulso. De acordo com as regras TSA, que é uma regra americana para voos, então você consegue utilizar ela dentro do avião, você consegue viajar com ela. Essa daqui é na cor preta, mas a gente tem a prata também e tem a LT. A LT é um pouquinho mais fina só, ela tem um pouco menos de peso e ela acaba sendo um pouco mais versátil, dependendo do que você for usar. E também temos a Tempo, que é a pulseira com o relógio. E aí com o relógio acaba tendo 30 ferramentas e o relógio acaba ficando no lugar de algumas delas, mas isso, como já faz aqui, você tem que tirar algumas mesmo, então já fica mais normal. O principal que eu acho que a gente tem que entender é que toda ferramenta tem seu limite, seja ela um alicate Belzer, seja ela um alicate Gedor, seja ela um alicate Leatherman, todas elas vão ter seu limite. Depende do usuário reconhecer o limite da ferramenta. É isso aí, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Qualquer uma dessas ferramentas que vocês quiserem, o link vai estar na descrição aqui embaixo. Tem comentário também se você quiser, pode falar com a gente e não esqueça de ver as nossas redes sociais, tá bom? Um abraço e até a próxima.